Boa tarde a todos. Doutora Cristiane Botelho, digníssima presidente dessa mesa de debates, professores Paulo Barros Carvalho e Isabel Derzi, colegas congressistas. Eu, antes de tudo, quero dizer que me sinto muito honrado em estar aqui em Belo Horizonte, participando desse 17º Congresso Internacional de Direito Tributário, que está sendo promovido pela prestigiosa ABRADT, Associação Brasileira de Direito Tributário. Eu agradeço a gentileza do convite para falar-lhes o que faço na pessoa do professor Eduardo Maneiro, presidente da ABRADT e grande responsável, né, por mais esse evento vitorioso. Também peço vênia aos colegas congressistas para endereçar uma saudação especial aos expositores que estão aqui à mesa, os meus mestres, eminentes professores Paulo Barros Carvalho e Isabel Derzi. Desnecessário dizer que são juristas consagrados, conhecidos e reconhecidos no Brasil e no exterior, que sempre que se pronunciam deixam a marca da criatividade e da erudição. Eu fui incumbido dentro desse painel, que gira em torno do federalismo e do direito fiscal, de falar-lhes sobre os efeitos jurídicos das desonerações tributárias sobre os repasses constitucionais obrigatórios. Só para introduzir o assunto, eu começo por dizer que as normas jurídicas de mais alto grau se encontram na Constituição. Essas normas, no entanto, todos sabemos disso, não possuem todas a mesma importância. Por quê? Porque algumas veiculam simples regras constitucionais, ao passo que outras, verdadeiros princípios constitucionais. Os princípios constitucionais orientam a interpretação e a boa aplicação de todas as normas jurídicas, inclusive das normas constitucionais. Sempre que uma norma constitucional tiver pluralidade de sentidos, ela deve ser interpretada e aplicada em consonância com o princípio constitucional que lhe for mais próximo. Na análise de qualquer problema jurídico, portanto, o operador do direito deve alçar-se ao altiplano dos princípios, a fim de verificar em que sentido, em que direção esses mesmos princípios constitucionais apontam. Nenhuma interpretação será vira por jurídica e, portanto, por boa, se fizer tábula rasa de um princípio constitucional. Enfim, os princípios constitucionais são vetores para soluções interpretativas. Muito bem. Entre os princípios constitucionais tributários, que terão projeção e pertinência durante a minha exposição, merece especial destaque o princípio federativo. O artigo 1º da Constituição Federal já trata do assunto ao estabelecer que o Brasil é uma república federativa formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Pondo de parte o dissídio doutrinário sobre se os estados e o Distrito Federal integram a federação, a meu ver, não integram, o fato é que o Brasil é um estado federal, uma federação. Federação, do latim foedus federis, pacto, aliança, é uma união institucional de estados que dá origem a um novo estado, o Estado Federal, diverso dos estados que dele participam, os estados federados ou os estados membros. Numa verdadeira federação, e assim é na Federação Brasileira,
os Estados-membros, embora conservem suas personalidades jurídicas, se despem de algumas tantas prerrogativas, entre as quais a prerrogativa da soberania. Eu sou o primeiro a concordar, né, doutora Cristiane, que nesse século XXI, aquela noção clássica de soberania, de supranos, aquele poder incontrastável de mando, acima do qual não se reconhece nenhum outro, né, fora ou superior a si, esse conceito clássico, repito, está um tanto quanto superado em razão dos tratados internacionais, das cortes internacionais e até das constituições internacionais ou dos diplomas que eles fazem juridicamente às vezes. É o caso do Tratado de Lisboa, que faz às vezes da Constituição da União Europeia. Mas mesmo com essa ressalva, afirmo que numa verdadeira federação, e assim é na Federação Brasileira, soberana é a nação, soberano é o Estado federal. Os Estados-membros e a União são autônomos, gozam de autonomia nos termos da Constituição. Aqui até me permito repetir uma lição clássica de Antônio de Sampaio Dória, avô de Antônio Roberto Sampaio Dória, esse tributarista. Antônio de Sampaio Dória foi professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo. A lição é essa: federação é a autonomia recíproca da União e dos Estados-membros sob a égide da Constituição Federal. Desenvolvendo um pouco esse conceito, numa federação, e assim é na Federação Brasileira, convivem harmonicamente a ordem jurídica global, o Estado federal, a nação como um todo considerado, e ordens jurídicas parciais, central, a União, e periféricas, os Estados-membros, e para a maioria dos constitucionalistas brasileiros, também os municípios e o Distrito Federal. Essa convivência harmônica só é possível porque Estados, municípios, Distrito Federal e a União gozam de autonomia nos termos da Constituição, inclusive autonomia tributária. Enfim, o princípio federativo no Brasil é extremamente importante, né? Tão marcante ele é que nenhuma lei, nenhuma autoridade poderá, direta ou indiretamente, às claras ou de modo subreptício, derrogá-lo ou de algum modo amesquinhá-lo. O princípio federativo é cláusula pétrea, de pedra, irremovível por meio de emenda constitucional, se por mais não fosse em função do que estabelece com todas as letras o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 do diploma magno. Não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Enfim, no Brasil, há igualdade jurídica entre a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Engana-se quem supõe que, juridicamente, no Brasil, a União sobrepaira os Estados-membros, ou que os Estados-membros estão num patamar superior, sob o aspecto jurídico, ao ocupado pelos municípios, ou ainda que os municípios estão acima, juridicamente, que o Distrito Federal. Não. Sob o ângulo jurídico, todas as pessoas políticas ocupam o mesmo patamar. Foram parificadas pelo texto magno. Dito de forma mais sintética, reina a mais perfeita igualdade jurídica entre a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal. Assim, como é fácil perceber, o princípio federativo veda tratamentos jurídicos que criem distinções ou preferências, inclusive tributárias, entre as pessoas políticas. E como corolário? Como corolário, a União, os Estados, os municípios e o Distrito Federal devem, em suas relações recíprocas, observar condutas que preservem suas autonomias e, em consequência, a própria federação. Isso tudo nos leva a um outro princípio, que foi até tangenciado pelo professor Scaff na sua exposição
de há poucos minutos. Refiro-me ao princípio da lealdade federativa. É um princípio pouco estudado no Brasil, até porque ele não encontra formulação expressa no diploma magno. Ele está, por assim dizer, nas dobras do artigo 43 da Constituição, que permite que a União planeje o desenvolvimento nacional de forma a evitar os desequilíbrios regionais. Então, podemos perceber que esse princípio, de alguma maneira, ecoa nos dizeres do artigo 43 da Constituição. Mas é um princípio implícito, que decorre do princípio federativo, o princípio da lealdade federativa. O contrário se dá na Alemanha. A Carta Suprema da Alemanha faz expressa menção ao princípio da lealdade federativa, e esse princípio, volta e meia, é aplicado pela Corte Constitucional daquele país. Já existe farta jurisprudência a respeito do assunto. Eu realmente não quero amassá-los com teorias intrincadas, mas me permito dizer que o princípio da lealdade federativa impõe normas de conduta transparentes entre as pessoas federadas, tudo em ordem a manter a federação. Assim, por exemplo, a União, em função desse princípio, o princípio da lealdade federativa, não pode buscar acordos apenas com alguns Estados-membros, aqueles de orientação político-partidária favorável, para compelir os demais Estados-membros de orientação opositora a aderirem o que foi pactuado. Dito de outro modo, a União não pode se valer da maquiavélica regra dividir para conquistar, dividir para compelir Estados onde a oposição governa a aderirem àquilo que foi de antemão ajustado. Muito bem. Mas de que maneira o princípio da lealdade federativa acaba interferindo no tema que me foi assinalado? De várias maneiras. Em primeiro lugar, em razão desse princípio, não pode haver guerra fiscal. Guerra fiscal em suas várias manifestações. Falou-se há pouco, foi o professor Eduardo Maneira que o fez, com o brilho que o caracteriza, da guerra fiscal em matéria de ICMS. Realmente, não pode haver isenções, incentivos e benefícios fiscais em matéria de ICMS unilaterais, concedidos ao arrepio de convênios, em afronta aberta ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição Federal. Não vou me demorar sobre esse assunto, que foi muito bem desenvolvido pelo aludido conferencista. Também não pode haver guerra fiscal em matéria de PVA, e essa guerra ocorre quando alguns estados diminuem propositadamente as alíquotas do imposto da propriedade de veículos automotores para que os proprietários de automóveis se sintam estimulados a registrá-los em municípios localizados nesses mesmos estados. Isso cria guerra fiscal entre as unidades federadas. Não pode haver guerra fiscal em matéria de ISS. Sabemos que, com o advento da emenda constitucional número 37, se não me falha a memória, há uma alíquota mínima para as prestações onerosas de serviços de qualquer natureza, não tributáveis por meio de ICMS. Essa alíquota mínima foi fixada agora pela Lei Complementar 116 de 2003 em 2%. Mas há municípios que, por meio de caminhos transversos, acabam reduzindo essa alíquota mínima, através de alterações na base de cálculo, através de compensações com tributos pagos à União, aos Estados-membros. Isso, em última análise, fere o princípio da lealdade federativa. E também, agora entro de rijo no tema que me foi assinalado, é interdito às pessoas políticas criar artifícios para diminuir
a partilha determinada pela Constituição Federal de suas receitas tributárias. Como sabemos, de regra, as pessoas políticas ficam com o produto da arrecadação dos seus tributos. Arrecadando os tributos, as pessoas políticas obtêm os meios financeiros que lhes permitirão alcançar os fins que lhes são assinalados, seja pela Constituição, seja pelas leis locais. Todavia, a Constituição determina que alguns tributos venham partilhados com outras pessoas políticas que não aquelas que os instituem e os arrecadam. É o caso, por exemplo, da União, que é obrigada, por força do artigo 159 da Constituição, a destinar uma parte do IPI e do Imposto sobre a Renda que arrecada ao Fundo de Participação dos Estados e ao Fundo de Participação dos Municípios. Se não me trai a fraca memória, a União deve repassar ao Fundo de Participação dos Estados 21,5% do produto da arrecadação desses tributos e ao Fundo de Participação dos Municípios 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. A mesma União, agora a teor do artigo 158.2 da Constituição, há de repassar aos municípios 50% do produto da arrecadação do ITR. Aqui municípios, aos municípios onde estiver localizada a propriedade rural. Os Estados-membros são obrigados a repassar aos municípios onde se deram as operações mercantis ou as prestações onerosas de serviços de transporte ou de comunicação, 25% do produto da arrecadação do ICMS. Essa regra está posta no inciso 4 do artigo 158 da Constituição. E o parágrafo único desse inciso 4 detalha como esse repasse se fará. Também me ocorre o caso do IPVA. O Estado é obrigado a repassar 50% do IPVA ao município cujo território o veículo automotor estiver registrado. Com isso, se faz uma partilha do produto da arrecadação dos tributos e, de alguma maneira, se contribui para o desenvolvimento harmônico do país. Ocorre que muitos artifícios têm sido usados para burlar o desígnio constitucional a respeito desse assunto, o que fere imediatamente o princípio federativo e imediatamente o seu concebitário, que é o princípio da lealdade federativa. Então veja, há estados que retardam a arrecadação do ICMS e com isso prejudicam os municípios em cujos territórios ocorreram as operações ou prestações alcançáveis por essa exação. Há estados que fazem pior, deixam de tributar por meio de ICMS, muitas vezes valendo-se dos artifícios que levam à guerra fiscal. Isso prejudica os outros Estados-membros, mas prejudica também os municípios, que por força da Constituição têm o direito de partilhar o produto da arrecadação desse imposto. A União, lamentavelmente, faz o mesmo com tributos federais. Vejam o governo federal fazendo propaganda eleiçoeira de que está concedendo isenções de IPI sobre a chamada linha branca, geladeiras, eletrodomésticos. Mas, no fundo, a União está promovendo, nesse particular, a guerra fiscal. Por quê? Porque ela distribui também a parte referente aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. Também a União, quando concede benefícios fiscais em matéria de imposto sobre a renda, ela se jacta de estar diminuindo a carga fiscal. Ocorre que, ao diminuir a arrecadação do imposto sobre a renda, ela também diminui o produto partilhável pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Isso viola o princípio da lealdade federativa. E vejam que é interessante, a União diminui a tributação por meio do IPI e por meio de imposto sobre a renda. E, no entanto, aumenta a tributação por meio das contribuições sociais. Por quê? Já nos perguntamos por quê?
Eu já me perguntei, e a resposta é simples, porque o produto da arrecadação das contribuições sociais não é partilhável, nem com os estados, nem com os municípios, nem com o Distrito Federal. De mais a mais, a União abusa das contribuições sobre a folha de salários. Me corrijam os outros integrantes dessa mesa se eu estiver errado, mas penso que o Brasil é o único país que tributa a folha de salários, porque a tributação da folha de salários desestimula os empregos, desestimula a contratação de mão de obra, estimula a substituição do homem pela máquina. Eu tive a honra de participar recentemente de um congresso em Lisboa e acabei conhecendo um empresário japonês que se gloriava porque na empresa da qual ele foi diretor, um belo dia, 1000 empregados foram substituídos por robôs. E agora os robôs são operados por apenas 3 funcionários. Eu não deixei de me entristecer com essa notícia, né? Porque eu pensei nos 997 empregados que perderam os seus empregos. Isso não é, inclusive, fazer justiça social. Isso afronta, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, até uma proposta para uma sempre anunciada e nunca realizada reforma tributária seria essa: desonerar por completo de tributação a folha de salários. A outra proposta, já que eu coloquei a mão na massa, é estabelecer que também o produto da arrecadação das contribuições sociais há de ser partilhado entre os estados, os municípios e o Distrito Federal. Aí seguramente haveria muito menos abuso. Foi nessa linha que 2 decisões do Supremo Tribunal Federal foram dadas à estampa. Uma no recurso extraordinário 572.762 de Santa Catarina e a outra no recurso extraordinário 705.423 de Sergipe. Esse último com repercussão geral reconhecida nos termos do artigo 543-A, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. O relator de ambos os recursos ordinários foi o ministro Ricardo Lewandowski. Eu estou até com esses acordos em mãos, faço apenas a referência, mas, em suma, Sua Excelência sustenta o seguinte: se a União, ou se os estados querem diminuir a sua arrecadação de tributos partilháveis, eles podem até fazer. No caso do ICMS, só mediante convênio. Mas no caso do IPI, no caso do Imposto sobre a Renda, basta que haja uma lei local dispondo desse modo. Todavia, devem preservar a parte das pessoas políticas que partilham do produto dessa arrecadação. Então, sendo mais específico, se o Estado quer conceder uma vantagem em matéria de ICMS, ele que a conceda sobre os 75% que lhe pertence, e não sobre os 25% que, de acordo com a Constituição, pertencem aos municípios localizados em seu território. Se a União quer, para ganhar prestígio dos seus chefes, conceder isenções sobre operações com automóveis, operações com eletrodomésticos, e por isso diminui o IPI, ou até isenta de IPI, operações com esses produtos industrializados, ela pode fazer, mas com a parte que lhe compete, um pouco mais ou menos 45%, os outros 55% devem ser partilhados pelos vários fundos de participação, não apenas para esses 2 fundos de participação, mas para outros congêneres. Enfim, o princípio federativo e o seu consectário, o princípio da lealdade federativa, não aceitam que a pessoa política faça caridade com o chapéu alheio. Se ela quiser, ela pode reduzir a sua tributação, desde que não prejudique os interesses de quem, de acordo com a vontade do povo brasileiro, reunido em Assembleia Nacional Constituinte, também tem jus a participar desse mesmo produto da arrecadação. Bom, saborosamente, prazerosamente, eu me demoraria em considerações, mas já fui avisado
através do painel, e o meu tempo praticamente se esvai. Então, são essas as observações, né, que eu submeto a toda a apreciação dos colegas congressistas, renovando os meus cumprimentos, né, aos organizadores desse magnífico 17º Congresso Internacional do Tributário. Agradeço a todos a gentileza de me terem ouvido.